Como combater a procrastinação? De um lado, a gente tem a emoção não resolvida. Do outro, a tal guerra neurológica da procrastinação. Mas o que uma tem a ver com a outra? A sacada aqui é mostrar que não são duas coisas diferentes, mas sim duas faces da mesma moeda. Que a procrastinação não é uma falha de caráter ou de gestão de tempo, como muita gente pensa. A proposta pode ser muito mais forte se posicionarmos a procrastinação como um sintoma observável, a ponta do iceberg de um sistema nervoso que está operando em um modo de sobrevivência. Então, aquela tarefa que a gente adia sem parar, tipo as 20 ligações que uma pessoa precisa fazer no trabalho, ela não é o problema real. Ela é só o gatilho. É o gatilho que aciona e expõe um curto-circuito que já estava lá, escondido no subconsciente. Pode ser um medo de rejeição, um perfeccionismo que paralisa, uma crença de não sou bom o suficiente. Mas aí fica uma pergunta no ar. Na prática, o que é esse curto-circuito? Uma terapia como a técnica de sincronização bioenergética usa uma abordagem corporal, o teste muscular. O terapeuta te ajuda a acessar um pensamento específico. Por exemplo, a ideia de fazer aquelas 20 ligações. Aí, ele aplica uma leve pressão no seu braço. Se o músculo, que antes estava forte, de repente enfraquece, é um sinal neurológico claro. O corpo está dizendo: opa, esse pensamento gera estresse, ele drena minha energia. Ali está o curto-circuito. É uma resposta fisiológica, não é uma interpretação. Com essa explicação, a conexão fica muito mais palpável. A guerra neurológica, aquela briga interna entre o cérebro límbico, que quer o prazer imediato, e o córtex pré-frontal, que sabe que precisa fazer as ligações, essa guerra não é mais só uma metáfora. É a manifestação exata desse enfraquecimento muscular, desse dreno de energia que a terapia identifica. A procrastinação é o que a gente vê e sente. É a luz de check-in acesa no painel do carro. O estado de sobrevivência constante, essa guerra neurológica, é exatamente o que a sincronização bioenergética chama de viver no passado, de ser o antigo eu. O corpo se vicia quimicamente nas emoções do passado, como o estresse, o medo. A procrastinação nesse cenário é o corpo viciado pedindo a sua dose diária de estresse, convencendo a mente a deixar para amanhã, só para poder se manter nesse estado familiar e, bom, disfuncional. Então não dá para criar o futuro que essa terapia propõe se o seu corpo está literalmente ancorado, viciado no passado. A técnica entra como uma ferramenta que corta essa âncora, atuando para liberar essas emoções que estão armazenadas no corpo, no nível celular. Ao reprogramar esses curtos circuitos, a terapia acalma a tal guerra neurológica. Ela se torna a ferramenta cirúrgica que desativa o gatilho do estresse na origem. Mas, amanhã de manhã, quando a pessoa acordar e não quiser fazer nada, o que ela faz primeiro? Pensa nisso como a camada da consciência, a camada da ação imediata e a camada da reprogramação profunda. A camada da consciência é o ponto de partida, a autoobservação. Usar a meditação, a autoobservação, para se tornar consciente do seu eu inconsciente. É o momento de acender a luz na sala escura e, sem julgamento, só observar o padrão. Para muitas pessoas, toda vez que elas têm que fazer essa tarefa, elas sentem um aperto no peito e, de repente, têm uma vontade incontrolável de checar o Instagram. É o reconhecimento de que, como a técnica de sincronização aponta, 95% de quem somos aos 35 anos é um programa subconsciente rodando em piloto automático. Essa é a fundação, o diagnóstico. Você para de lutar contra o sintoma e começa a entender o sistema que o gera. E é a camada seguinte, a que lida com o problema no calor do momento. Essa é a camada da ação comportamental, a tática de guerrilha para o dia a dia. Quando a tarefa das 20 ligações parece uma montanha impossível de escalar, você aplica a ferramenta prática do ritual de arranque. Ou seja, rompa a inércia com uma meta pequena. Diga a si mesmo: vou fazer apenas 5 minutos disso que eu não quero fazer. Frequentemente, a dificuldade está apenas em começar. A gente pensa: preciso escrever um relatório de 20 páginas, e o cérebro trava. Mas se você mente para ele e diz: vou só abrir o documento e escrever o título, quando você vê,
já está no terceiro parágrafo. É uma forma concreta de não fazer as mesmas escolhas de ontem. Uma quebra de padrão no nível micro do comportamento. É aí que entra a terceira e mais profunda camada, a reprogramação da causa raiz. A técnica de sincronização bioenergética é a intervenção que vai na origem. Enquanto as outras ferramentas gerenciam o padrão e o sintoma no dia a dia, essa terapia atua para desfazer as antigas conexões neurais no nível do corpo. Ela acelera e aprofunda o processo. É como jogar videogame. As duas primeiras camadas são como aprender estratégias e truques para passar de uma fase difícil. Ao resolver os curtos-circuitos, o gatilho emocional que inicia a procrastinação perde a força. A guerra neurológica não é mais tão intensa, o que torna as duas primeiras camadas infinitamente mais fáceis e sustentáveis a longo prazo. Superar a procrastinação não é a linha de chegada, é tirar a âncora do barco, é o ponto de partida. O ideal é conectar diretamente o resultado da terapia, essa liberação de energia, com essa visão mais ampla. O verdadeiro prêmio não é fazer o que você tem que fazer, mas finalmente ter energia para fazer o que você quer fazer. É uma mudança de perspectiva que vai do conserto de um defeito para a realização de um potencial. A procrastinação nos mantém ancorados enquanto o vento da oportunidade sopra. A gente vê o vento, mas não consegue se mover. A energia que a terapia libera ao resolver os curtos-circuitos é a energia que estava sendo totalmente consumida para manter o ciclo de estresse funcionando. Essa energia, agora livre, é o que nos dá força para finalmente içar as velas e aproveitar esse vento. Não é sobre remar mais forte na direção que não queremos. É sobre ter a capacidade de usar a força da natureza a nosso favor. Em vez de ser uma antena de rádio, transmitindo o chiado do estresse da sobrevivência 24 horas por dia, você passa a transmitir um sinal novo, claro, de propósito, de criação, e o campo quântico, ou o universo, como preferir, começa a responder a essa nova frequência. As oportunidades, as sincronicidades, as pessoas certas começam a aparecer, não por acaso, mas porque você está emitindo a assinatura energética correta. Você deixa de ser uma vítima reativa do ambiente e se torna um criador ativo da sua realidade. O benefício principal, a grande promessa, é outra. É liberar a imensa quantidade de energia vital e criativa que estava sendo sequestrada pelo estresse subconsciente, para que a pessoa possa contar a história do seu futuro em vez de ficar presa repetindo a história do seu passado. É sobre trocar a obrigação pela criação. Em resumo, primeiro você deve tornar explícita e inquestionável a ligação causal entre os curtos circuitos emocionais que a terapia trata no nível corporal e o comportamento visível da procrastinação. Segundo, parar de apresentar as soluções como uma lista e integrá-las num processo coeso de 3 camadas: a consciência, a ação imediata com os rituais de arranque e a reprogramação profunda da causa raiz, onde a terapia entra como a ferramenta principal. E terceiro, e talvez o mais crucial, elevar o objetivo final. Sair da narrativa de consertar um problema e entrar na narrativa de liberar potencial. Enquadrar a jornada não como uma luta para ser mais eficiente, mas como um processo de recuperação de energia vital, para finalmente criar uma vida com mais propósito e oportunidade. Caso você tenha dificuldades para lidar bem com qualquer uma das questões trazidas neste vídeo, a técnica de sincronização bioenergética pode te ajudar muito nisso. É uma terapia que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas, porque em 100% das vezes é obtido um balanceamento energético, que é definido não pelo terapeuta, mas pela inteligência biológica do próprio corpo. E se você gostou deste vídeo, deixa aqui o seu like e o seu comentário. Assim, o conteúdo é distribuído para mais gente, porque o algoritmo entende que o assunto é relevante e nos ajuda a fazer o canal crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber nosso conteúdo diário. Para saber mais sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo e descubra o poder desta prodigiosa terapia do futuro, agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental, para você, para sua família e até mesmo para a sua empresa.